Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que não conhecem a Cristo também, que a paz esteja convosco. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do reino de Deus, o Evangelho de Cristo, a palavra que nos é revelada e através dos séculos, dos tempos, traz homens e mulheres e famílias, alicerçam homens e mulheres e tem feito algo poderoso e grande na vida daquele que teme ao Senhor, na vida daquele que anda nos seus preceitos, na vida daquele que deseja continuar na presença desse nosso Deus vivo e poderoso. Eu quero compartilhar nesta noite de segunda-feira um texto conhecido que está no Salmo 139. Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao 6. Amados, quando nós desejamos proferir a palavra, algo poderoso acontece. Quando alguém está receptivo para a palavra, para absorver a palavra em seu coração, algo poderoso acontece. A palavra de Deus revela ao nosso coração como um solo fértil, um solo que recebe a semeadura, a semente, e este solo está preparado para absorver essa semente e que no momento oportuno ela vai germinar, ela vai crescer e vai dar frutos. Esse é o intuito do Evangelho, esse é o intuito da palavra de Deus. Que todo coração fértil, que esteja como um solo fértil para receber a semente, a semeadura, ele possa compartilhar com aquele posteriormente que ele não conhece a palavra, quando ele estiver dando frutos, para que esses frutos sejam alimentos de outras pessoas. Então nós vamos ler o Salmo 139, que diz assim: O Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua ou na minha boca, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, e não posso atingir. Que palavra poderosa! O salmista fala, o mestre do canto, o Salmo de Davi, Deus onisciente e onipotente, ele está revelando que esse Deus é tão grande, tão poderoso, que surpreende a Davi de uma forma tremenda, como ele nos surpreende a cada dia, a cada manhã, a cada tempo da nossa peregrinação, amados. O nosso tempo, a qual foi constituído, a qual foi outorgado por Deus, essa nossa peregrinação, esse pequeno tempo que nós temos aqui como peregrinos nesta terra, nós sabemos que esse tempo passa muito rapidamente. E Deus estabelece algo poderoso ao ponto do salmista, ao ponto de Davi falar: olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Ou seja, o Senhor sabe todos os passos de cada pessoa, de cada homem, de cada temente a Deus. E às vezes nós pensamos que Deus tem limitações, porque nós não acreditamos que milhares ou bilhões de pessoas, milhares de pessoas podem ser acompanhadas pelos olhos do Altíssimo. A palavra de Deus diz que Ele conhece a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo que a proferimos. A palavra de Deus diz que Ele sonda o teu caminhar, o teu levantar, quando você se deita, quando dorme. Ele capacita até mesmo nos teus sonhos, até mesmo no deitar, Ele cuida de vós. Então esse Deus é soberano sobre todas as coisas e nós precisamos acreditar e confiar, ter fé, que pequenas coisas que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa peregrinação, no decorrer dos meses e do ano, isso é muito pequeno para esse Deus vivo que pode contemplar a nossa debilidade, a nossa dificuldade e se movimentar, fazer algo tremendo em nosso favor. Por quê? Porque nós somos separados e escolhidos? Não, porque Ele nos ama
de uma forma tremenda. E Ele ama todos igualmente. Alguns dizem, Deus esqueceu de mim, eu vim para esta terra, eu acho que eu fiz algo muito grande no passado, porque acreditam nesses preceitos e doutrinas contrárias, heresias que dizem que você foi outra pessoa no passado e talvez esteja pagando o preço agora daquilo que você fez no passado. Alguns acreditam até que eram animais no passado. Eu era um cachorro, eu era um animal e agora vim como um ser humano. Alguns acham que foram perseguidores, assassinos, malfeitores e agora o que estão passando é porque eles estão pagando aquilo que eles foram anterior a esta vida. Quando a palavra de Deus diz que não há possibilidade alguma, você nasceu, você está vivendo e você é criatura, imagem e semelhança de Cristo agora, na terra dos viventes. Não houve outro tempo, você não era outra pessoa, você não vai ser outra pessoa a não ser aquilo que Deus instituiu, se você assim o desejar. A palavra de Deus fala que nós nos tornamos como imagem e semelhança dele, para a glória, para louvor dele. E se você confia plenamente nessa palavra, de profundidade, de essência, de poder, de majestade, de grandeza. Como esse Deus é imutável, Ele não muda, Ele foi com Davi e Ele é conosco, amados. O detalhe é, mas como Davi era rei, ele tinha riqueza, poder, ele tinha pessoas a seu comando, mas Davi, em toda a sua trajetória, não foi rei sempre. Ele foi pastor de ovelhas, o menos provável, até mesmo pela sua família. Ou seja, o seu pai não acreditava no potencial ou que Deus quisesse ungir a Davi. Ele mostrou todos os demais filhos, exceto Davi, porque ele não tinha confiança nenhuma e achava que Davi não havia possibilidade nenhuma que Davi fosse ungido rei. Porém, o menos provável, Deus estabelece que fosse o rei de uma grande nação. Deus estabelece a Davi o pastorzinho de ovelhas. Aquele que, pela sua própria família, não havia potencial nenhum. Não havia possibilidade de Deus enxergar como um rei, um futuro rei. E Deus estabelece Davi como o futuro rei de Israel. Então você, amados, precisa entender que às vezes nosso pensamento é muito pequeno, não é intenso, ele é muito privado daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Basta que você creia. As coisas não acontecem por acaso e não são magia. O reino de Deus não é magia. Algumas pessoas pensam, mas eu nunca obtenho nada, eu procuro fazer coisas, eu quero coisas, eu tenho metas, estratégias, eu busco coisas, mas nunca acontecem. Por que alguns acontecem tantas coisas, até mesmo aqueles que não temem ao Senhor, ou vivem numa vida dissoluta, ou vivem de qualquer forma? Amados, os preceitos de Deus agem por tempo. A cada tempo é uma novidade, a cada tempo é um preceito de Deus, é algo estabelecido por Deus, mas eu preciso confiar e entender que tem coisas que Deus não permitirá que aconteçam na sua vida, porque Ele sabe que você vai se afastar dEle, amados. Então não peça bênçãos que se tornem maldição, que possam se tornar maldição, porque Deus não vai fazer. Deus é um Deus de princípio, Ele não muda, Ele é imutável. A sua palavra é viva, eficaz e serve para nos corrigir, nos amar e nos direcionar em todo o tempo, em toda a trajetória. Por isso o salmista declara com tanta ênfase, no versículo 3, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda que a palavra não chegou na minha língua, na minha boca, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim estão as suas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado. A palavra do Senhor está dizendo, o salmista está dizendo que o Senhor o cerca por detrás e por diante e as suas mãos poderosas estão sobre ele guardando, protegendo, guardando contra todo dardo de inimigo, contra toda astúcia do inimigo, porque às vezes nós temos pessoas, amados, como inimigos, e pessoas não são nossos inimigos. O detalhe é que a palavra institui que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra
principados e potestades. Estas mentes, estas pessoas estão no governo das trevas, estão lideradas, governadas pelas trevas, pelo inimigo das nossas almas. Então esse inimigo conduz que eles nos aflijam, que eles tentem contra nossas vidas, como tem feito talvez nesse exato momento, talvez nesses dias, talvez neste mês, talvez você esteja vivendo isso. Alguém que se levantou contra você com mentiras, com calúnias, com difamação, e alguém que quer literalmente ver você morto. Mas quem, amados, institui isso na mente, no coração de uma pessoa é Satanás e seus demônios que tentam de todas as formas matar, roubar e destruir a alegria, a paz e a esperança de ter Jesus, de ter a palavra, as profecias, as promessas dele se cumprindo na minha e na tua vida. Mas como Davi, como o salmista tinha essa convicção, eu e você precisamos estar atentos à voz do Senhor, a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o meu povo padece pela falta de conhecimento. Quantos, amados, que vão em igrejas, que não leem a palavra e recebem aquela palavra e nunca mais leem. Ou seja, elas são instituídas por aquilo que o pregador ou que o ministro da palavra ou aquele que está ministrando a palavra disse. E talvez você precise ler e reler para que o Espírito Santo mostre para você outras revelações, porque a palavra é viva, ela é poderosa, ela não se transforma, ela não muda a essência dela, mas ela traz a cada dia algo novo e poderoso inserida nas suas próprias palavras, na palavra do Senhor. Portanto, amados, que eu e você possamos entender que se você acreditar, se você crer fielmente, tiver fé nesse Deus poderoso, Ele que esquadrinha tudo o que está em você, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não posso atingir. O salmista está dizendo, Deus, eu o conheço parcialmente, mas o Senhor é muito maior. E olha o que ele está falando, amados. Ele está engrandecendo a onipotência do Senhor e a onisciência, falando que Ele é um Deus soberano sobre toda a ciência e Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele, o salmista, está declarando a Ele isso. E no versículo 6 ele fala, é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo entender essa dimensão, pois Tu és muito grande. Porque ele passou certamente por coisas muito difíceis, amados. Como você pode estar passando, eu e você podemos passar. Então confie plenamente no Senhor e entenda que tudo o que você está passando, Ele está vendo. Mas você precisa confiar, ter fé, ser uma fé inabalável, profunda neste Deus poderoso que está cercando você pela frente, por trás, guardando você, esquadrinhando os teus pensamentos, sabendo quando você se deita, quando você se levanta, quando você anda, e todas as palavras que ainda vão sair da sua boca, Ele já sabe, amados. Portanto, Ele sabe todas as suas situações, tudo o que você está passando. Aguarde no Senhor, espere no Senhor e entenda que Ele é poderoso em obras para mudar a história de vida que você está vivendo nestes dias, para dizer para você que Ele te ama profundamente e quer fazer morada em teu coração. Conceda a Jesus Cristo se manifestar a vós, se você não conhece ainda, e você que conhece, amados, confie nele, espere nele. E você que não conhece a Jesus, a palavra de Deus, busque a Deus, busque a Jesus. Congregue em alguma igreja, amados. Receba porções do reino de Deus a cada dia, para que você cresça, não só em estatura, mas em maturidade, em perfeição da palavra de Deus, para que você se torne um homem temente ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor, jovens que buscam ao Senhor, para que a glória dele se manifeste na tua vida de forma sobrenatural e você possa conhecer a plenitude da glória de Deus ainda nesta peregrinação, amados. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra e você confie como o salmista confiou plenamente. Deposite total e plena confiança no Senhor e você verá o poder se manifestando e a glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.